Graças a paz. Live precisei sair aqui, né, rapidinho, mas já estou de volta. Amém? Então hoje, gente, a gente tem vários, como eu estava falando com vocês, hoje eu tenho várias coisas para falar com vocês. Hoje eu tenho algumas palavras de Deus, né, coisas que Deus tem acrescentado na minha vida, acrescentado na minha caminhada nos últimos dias, né? Mas eu sempre gosto de estar na direção do Espírito Santo. Eu sempre gosto de colocar essas lives nas mãos do Espírito Santo, para que o Espírito Santo me guie, para que o Espírito Santo me use, mas que acima de tudo, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Hoje eu estou aqui num cenário diferente, né? Vim para a sala da minha casa, está mais fresco. Mas eu quero, independente do lugar, eu quero deixar uma palavra de vida para a sua vida, né? Como você sabe, o meu chamado aqui nas redes sociais, meu chamado é ensinar vocês os benefícios de orar em línguas. Ensinar vocês que se você orar em línguas, você vai ter muitos benefícios. Ensinar vocês que se você orar em línguas, Deus vai te pegar pela mão e vai te colocar naqueles lugares que você ainda não consegue chegar. Deus vai te pegar pela mão e te colocar naqueles lugares que você ainda não alcançou de fé. Deus vai te pegar pela mão e vai te tirar de onde não é o plano de Deus para você e te colocar onde é o plano de Deus para você. Não é? Uma das coisas que eu gosto da oração em línguas é que ela libera Deus de uma forma muito pessoal. Deus começa a falar com você de uma forma muito pessoal quando você gasta muito tempo orando em línguas, né? Deus começa a realmente interferir no seu dia a dia. Deus começa a entrar no seu dia a dia. Deus começa a entrar na sua vida pessoal. Deus fala sobre o seu casamento, Deus fala sobre o seu trabalho, Deus fala sobre um bom negócio, Deus fala sobre a sua igreja, Deus fala sobre a vida de amigos, Deus fala com você sobre a sua família, né? Porque Deus, Ele usa a oração em línguas para trabalhar na gente o plano de Deus e o plano pessoal de Deus para a nossa vida. Amém? Então Deus, Ele quer trabalhar o plano dele na sua vida de forma pessoal, mas Ele não pode fazer isso se você não gastar tempo orando e principalmente não gastar tempo orando em línguas. Jantos, por que a oração em línguas? Por que essa ênfase na oração em línguas? Por que essa ênfase em orar em línguas constantemente? É porque a oração em línguas ela é uma ferramenta que o Senhor deixou para a sua igreja. A oração em línguas é uma ferramenta que Deus deixou para a sua igreja. E muitos cristãos, acredito que 95%, né, vou estar aqui, dos cristãos, eles recebem o falar em línguas, recebem essa ferramenta, mas eles colocam numa caixinha, num cantinho e deixam lá. Eles não usam essa ferramenta no seu dia a dia. Eles não usam essa ferramenta de forma pessoal e de forma constante na sua vida diária. Amém? Hoje eu já orei por volta de 6 horas em línguas e a maioria do tempo que eu passei orando em línguas, eu não passei orando assim alto, né? Para todo mundo ouvir, fazendo um escândalo, não. A maioria do tempo que eu passei orando em línguas, eu passei orando em línguas baixinho. A maioria do tempo que eu orei em línguas hoje, eu orei bastante tempo, mas eu não falei alto. Eu não fiz nenhum escândalo, eu orei baixinho. E essa é a graça, né? Vamos dizer assim, do falar em línguas. A graça do falar em línguas não é você utilizar essa ferramenta uma vez quando você for batizado com o Espírito Santo e não utilizar mais. A graça de falar em línguas é você usar essa ferramenta na sua vida diária, na sua vida cotidiana. Porque esse é um dom que o Senhor deixou para a sua igreja.
Jean, isso é para todos os cristãos? Que até hoje eu não falei. A Bíblia diz que todos os cristãos podem falar em línguas. Você pode falar em línguas. Se você ainda não falou, esse é um bom momento de você começar a falar. Se você ainda não orou em línguas, você pode começar a orar em línguas agora. Talvez você vai assistir essa live e no final da live, no momento da oração, o Senhor vai colocar as línguas dentro de você para que você fale. Amém? Então essa é a graça de falar em línguas. Tem um carro aqui atrás para ele. Essa é a graça do falar em línguas. É Deus intervindo no seu cotidiano. É Deus intervindo na sua vida de forma pessoal. Amém? Quem não gostaria de ter um Deus assim? Quem não gostaria de ter um Deus que fala com você de manhã, de tarde e de noite? Quem não gostaria de ter um Deus que tem um relacionamento com você tão íntimo, mas tão íntimo, que Ele pode te ajudar nos seus momentos difíceis, que Ele pode tratar as suas feridas, tratar aquilo que ninguém sabe que você tem. Às vezes ninguém sabe que você tem algo, só Deus. Ele consegue vir e Ele consegue tratar com você. Amém? Então vamos iniciar nosso estudo de hoje. Hoje eu tenho um estudo aqui poderoso para a sua vida. Deixa eu abrir aqui o meu caderno de pregação para você poder me ouvir, né, de forma mais organizada. O tema da minha pregação é entregues a Deus ou sendo entregues por eles. Ou você está sendo entregue a Deus, ou você está sendo entregue por Ele. Então vamos lá. Salmo 37, versículo 5. A Bíblia diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Romanos 6,17. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui para abrir. Deixa eu abrir minha Bíblia com vocês. E aí, Rafa? Romanos 6,17. Romanos 6,17, a Bíblia vai dizer assim: mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. Então, no Salmo, o salmista diz: entregue o teu caminho ao Senhor e mais Ele fará. Aqui Paulo está falando que quando a gente aceita Jesus, a gente é entregue a um ensino, a uma forma de doutrina. Amém? Em Romanos 8,36, Paulo diz assim: nós que servimos a Deus, nós que buscamos Jesus, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Romanos 8, versículo 36. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Então, por amor de Jesus, a gente se entrega à morte todos os dias. Tem outra versão aqui. O que é essa morte aqui? É a morte para a nossa carne. É a morte para os nossos desejos. Amém? Então, o ensino que eu quero trazer para vocês. Pausou aí a live, baixa conexão. Se a imagem ficar ruim, você fala, tá, Rafa? Que aí eu troco a internet aqui, coloco no celular. Então a gente precisa entender que o primeiro passo da vida cristã é nós entregarmos a nossa vontade e entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Mas o que acontece com muitos de nós? Um dia nos chamaram para aceitar Jesus, a gente foi lá na frente, aceitou Jesus, mas a gente entregou a nossa vida, mas não entregamos as nossas vontades. A gente precisa entender que quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor,
nós também precisamos entregar a nossa vontade a Ele. Essa é uma das partes mais difíceis da vida cristã, entregarmos a vontade. Colocar a nossa vontade nas mãos do Senhor, para que, como Jesus, a gente possa orar: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a Tua. Amém? Então hoje eu quero dar alguns exemplos bíblicos de pessoas que não entregaram a sua vontade nas mãos do Senhor. De pessoas que se entregaram à rebeldia, de pessoas que decidiram pecar contra Deus deliberadamente. Pessoas que decidiram se afastar do Senhor deliberadamente e fizeram pouco caso do que o Senhor pensava. Amém? Então abre lá comigo em Romanos, no seu capítulo 1. Romanos, no seu capítulo 1, a Bíblia vai falar sobre os homossexuais. Em Romanos capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou ao modo de pensar reprovado, para praticar coisas que não convêm. Então aqui está falando que Deus entregou essas pessoas aos seus próprios desejos. Porque quando a gente coloca os nossos desejos pelo pecado acima da nossa convicção, do nosso desejo de servir ao Senhor, Deus nos entrega essas paixões vergonhosas. Deus nos entrega os nossos próprios desejos. E a Bíblia continua falando, a Bíblia diz assim: eles estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, são cheios de inveja, de malícia, de homicídio, discórdia e engano. São difamadores, caluniadores, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente praticam essas coisas, mas eles também aprovam os que as praticam. Então hoje na nossa geração a gente vive um problema muito forte. Por quê? Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas homossexuais, mas nós não só temos uma quantidade muito grande de pessoas homossexuais, mas nós temos uma quantidade grande de pessoas que aprovam isso. Então o que Paulo está falando em Romanos 1 é que o errado não é só você praticar, se entregar a esse desejo homossexual. É errado também você aprovar essas coisas. Então, quando você aprova essas coisas, quando você dá um joinha para essas coisas, Paulo está dizendo que você também acaba entrando, né, nesse meio da condenação. Mas o que eu quero dizer para você é que essas pessoas, elas decidiram viver para os seus desejos. Elas decidiram viver para a sua carne. Elas decidiram viver para a sensualidade. E a Bíblia diz que Deus entregou essas pessoas ao seu pecado. Isso é muito sério, porque quando a gente entende que isso pode nos afastar de Deus, a gente tem uma escolha: ou a gente para de fazer, ou Deus nos entrega isso. Segundo pecado que eu queria falar com vocês, segundo passagem, né, de alguém que Deus entregou, de alguém que se entregou à sua vontade e que Deus acabou entregando essa pessoa para o diabo, para que ela vivesse da forma que ela queria. É 1 Coríntios capítulo 5.
1 Coríntios capítulo 5 mostra um evento muito vergonhoso para a igreja, né? Que aconteceu numa igreja de Corinto. E a Bíblia diz assim: ouve-se por aí entre vocês que existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. O que Paulo está dizendo? Olha, nem o povo do mundo está fazendo isso. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, né? Então esse cara aqui dessa igreja, ele estava possuindo a sua madrasta, né? Ele estava tendo relações com a sua madrasta. E Paulo diz assim: eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome do Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então o que Paulo está dizendo? Olha, esse homem aí que se entregou a esse desejo, que se relacionou com a sua madrasta, entrega ele para Satanás. Deixa ele nas mãos do diabo. Porque nas mãos do diabo ele vai sofrer. Ele vai sofrer um pouquinho, a carne dele vai sofrer, mas Paulo diz assim: o seu espírito vai ser salvo. Ou seja, Deus vai permitir que ele passe por algumas coisas para que ele seja salvo no final disso, né? Então, primeiro, Paulo falou em Romanos dos homossexuais que se entregaram aos seus desejos. Agora, Paulo está falando do imoral, um homem que se relacionou com a sua madrasta, né? E em Números, capítulo 22, a gente tem uma história muito interessante, que é a história de Balaão. Balaão, ele era um profeta em Israel, né? A Bíblia chama ele de vidente, e ele recebeu uma proposta. Qual era a proposta? A proposta é que ele recebesse dinheiro, né? Em troca de amaldiçoar o povo de Israel. Então veio Balaque, um feiticeiro, e chamou ele até um alto de um monte, para que de lá ele proclamasse maldições em direção ao povo de Israel. E a Bíblia diz que esse homem, Balaão, foi consultar o Senhor. E o Senhor disse a Balaão: não vá. Né? Ele falou com aqueles mensageiros que vieram até ele: olha, o Senhor falou comigo para eu não ir. Beleza. Foi. E voltaram com mais honrarias, a Bíblia diz, com mais ouro, com mais especiarias, com mais prata, para tentar novamente seduzi-lo através das riquezas. E este homem, Balaão, foi novamente consultar o Senhor. E o Senhor parece que mudou de ideia, mas não, né? Deus não muda de ideia. E falou com ele assim: vá. E quando Balaão foi, a jumenta aparece. Um anjo do Senhor aparece na frente da jumenta, a jumenta não segue o caminho que ela deveria seguir, e Balaão começa a espancar a jumenta. E naquele episódio a jumenta fala. A Bíblia diz que a jumenta falou, né? E a jumenta falou com Balaão: por que você está me batendo? É o meu costume agir assim com você? A jumenta falou com Balaão. E naquele momento Balaão viu o anjo do Senhor falou com ele: olha, se você, né, se a jumenta não tivesse parado de seguir naquela direção, e você viesse de encontro a mim, eu mataria você e deixaria a jumenta com vida. Por que o anjo falou aquilo com Balaão? Porque o coração dele já estava inclinado para a avareza. Ele não estava indo em direção a Balaque para falar somente o que o Senhor mandaria ele falar. Ele estava indo em direção a Balaque porque ele amou o prêmio que Balaque daria para ele. Balaque daria para ele ouro, daria prata, pedras preciosas, daria muitas honrarias para ele. A Bíblia diz que Balaão amou o prêmio da corrupção. Balaão amou o que os feiticeiros iriam dar para ele. Então, essa história de Balaque, irmãos, quando Balaque chega, né, você sabe da história, Balaque chega
naquela montanha e Balaão chega naquela montanha e Balaque fala, olha, profetiza a maldição. E na hora que Balaão vai profetizar a maldição, vai falar a maldição, o Espírito do Senhor vem sobre ele e proclama a bênção. Ele coloca Balaão em uma outra posição ali para amaldiçoar o povo de Israel. E na hora que Balaão vai pronunciar a maldição, Deus pega Balaão e transforma a maldição em bênção. Mas não pense que Balaão iria falar bênçãos por si mesmo, ele iria falar maldição. Foi Deus que fez ele falar bênçãos. Amém? Mas a Bíblia diz que Balaão, ele amou tanto o prêmio da corrupção. Eu vou ler com vocês Apocalipse, porque Jesus deixa muito claro assim, né? Jesus deixa muito claro o que Balaão fez. Jesus deixa muito claro o que Balaão fez. Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifício aos ídolos e praticassem a prostituição. Então, o que Jesus está dizendo? A doutrina de Balaão é uma doutrina que faz com que você deseje mais o dinheiro, as coisas desse mundo, do que o Senhor. A doutrina de Balaão, por quê? Depois que Balaão ele foi lá para o meio do povo e Deus foi em direção a Balaque, Deus transformou a maldição em bênção, ele falou com Balaque o seguinte: Balaque, é o seguinte, Deus não está deixando eu dar maldição aqui para o povo, né? Mas o que você faz? Você coloca algumas mulheres ali no meio do povo, o povo vai pecar com aquelas mulheres, eles vão abrir uma brecha no mundo espiritual e você vai conseguir derrotar eles. E foi isso que aconteceu, né? Eu acredito que por volta de 17 mil israelitas morreram através desse conselho de Balaão, né, para Balaque. Isso tudo porque Deus falou para ele não ir, mas ele amou tanto dinheiro e ele foi. Então, quando Deus te manda fazer algo e você ama mais os seus desejos do que o que o Senhor está falando para você fazer, você acaba entrando debaixo dessa maldição. Você acaba entrando debaixo desse peso espiritual. Amém? Então, Balaão é um exemplo do amor ao dinheiro. Balaão é o exemplo do quanto amar o dinheiro pode destruir um chamado e pode destruir a vida de um profeta. Não sei se já percebeu, mas a maioria dos profetas, eles se corrompem através do amor ao dinheiro. Quando eles se apegam ao dinheiro, quando eles desejam o dinheiro, eles são destruídos, porque eles colocam o dinheiro acima de Deus. Aí vem as infâmias, aí vem os escândalos, aí a pessoa já começa a operar na carne, já começa a pedir dinheiro. Por quê? Porque o coração daquele profeta, ele foi corrompido por causa do amor ao dinheiro. E a Bíblia vai dizer pra gente que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas alguns nessa cobiça desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitos males. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que as pessoas brigam umas com as outras? Por que há milhões de causas na justiça hoje em dia? Por que há milhões de pessoas que não perdoam uns aos outros por causa do amor ao dinheiro? Por que tantas pessoas morreram por causa do amor ao dinheiro? O amor ao dinheiro fez muitas pessoas morrerem nesse século. O amor ao dinheiro fez muitas pessoas serem entregues a Satanás. Então, ou você controla o seu desejo sexual, sua homossexualidade, sua imoralidade, o seu amor ao dinheiro, ou essas coisas vão te levar para longe de Cristo. No dia final, você não vai ter desculpa de falar que eu não te avisei, porque eu estou te avisando através dessa live.
Jantes, tem alguma ferramenta que me ajuda? Tem. Primeira coisa, orar em línguas. Quanto mais você orar em línguas, o que acontece com você? Você vai perdendo o domínio da carne. Sua carne vai perdendo a força, o seu espírito vai ganhando exponência. Porque orar em línguas é edificar a si mesmo. E toda edificação que eu construo, todo edifício que eu construo através da oração em línguas é um edifício espiritual que vai dar frutos espirituais. Toda edificação que eu construo através da oração em línguas é um edifício espiritual que vai dar frutos espirituais. Por isso que pessoas que oram muito em línguas, elas são cheias do fruto do Espírito. Porque é o próprio Espírito Santo orando por elas, é o próprio Espírito Santo intercedendo por elas, é o próprio Espírito Santo colocando o fator exponencial no meu espírito. Agora eu não tenho só um espírito que ora, eu tenho um espírito que ora de fato, 1 Coríntios 14. Eu não tenho só um espírito, agora eu tenho um espírito que edifica-se a si mesmo, 1 Coríntios 14:4. Agora eu não tenho só um espírito, eu tenho um espírito que fala mistérios, 1 Coríntios 14:2. Agora eu não tenho só um espírito, eu tenho um espírito que fala com Deus na linguagem de Deus. Por isso que a oração em línguas é tão poderosa, porque ela me coloca no mundo espiritual. Ela me insere no mundo espiritual, ela me insere nas realidades do Espírito que foram feitas para mim. Irmãos, eu queria ter a unção suficiente para te colocar dentro da oração em línguas. Eu queria ter unção suficiente para te colocar para orar 3 horas em línguas no seu quarto. Eu queria ter unção suficiente para que você entendesse a profundidade desse dom que Deus te deu. E eu espero que um dia eu consiga transmitir para vocês tudo que essa ferramenta é para o corpo de Cristo. Eu espero um dia conseguir transmitir para vocês tudo que essa ferramenta é para a sua vida espiritual. Mas aqueles que entram na oração em línguas são aqueles que têm sede. Aqueles que entram na oração em línguas são aqueles que têm fome. Aqueles que entram na oração em línguas são aqueles que decidiram viver acima do domínio da sua carne para viver nas realidades espirituais. Por isso, 1 Coríntios 14:2, quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. E em espírito ele fala mistérios. Em espírito. Ou seja, no momento que você começou a orar em línguas, você saiu do domínio da sua carne. Você saiu do domínio dos seus desejos. Você saiu do domínio das suas vontades. Você entrou em espírito. Você entrou no domínio do espírito. Você entrou na jurisdição do espírito. E é ali que ele vai te ensinar como viver uma vida espiritual. Aí ele vai te dar outras ferramentas, o jejum, a confissão da palavra, vai te levar a ser profundo na palavra. Mas tudo começa quando você entra no Espírito. Amém? Eu tenho muitas coisas para falar para vocês, irmãos. Deixei um pouco das mensagens que o Senhor coloca no meu coração, que o Senhor fala comigo durante a semana para vocês. Mas, acima de tudo, eu não posso te ensinar todas as coisas. Eu não consigo entrar dentro de você e ensinar para você o que você precisa realmente se ensinar. Eu dei um ensino aqui por volta de 40, 30 minutos, 20 minutos. Mas eu não consigo falar exatamente o que você precisa. Por quê? Porque só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Em 1 João, a Bíblia diz assim, que você não tem necessidade que ninguém os ensine. Mas a unção do Santo, a unção do Espírito Santo, ela permanece em vocês. E não tem necessidade que alguém ensine coisa alguma para vocês. Mas como essa unção que está dentro de você é verdadeira e não é falsa, ela te ensinará todas as coisas. Então o que 1 João está dizendo? 1 João está falando assim, olha, tem um monte de gente ensinando coisa errada para vocês aí, e vocês estão gostando de ouvir. Mas vou falar a verdade para vocês, vocês não precisam que ninguém ensine nada para vocês. Porque vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês e essa unção ensina para vocês todas as coisas. Então eu posso chegar aqui e fazer uma pregação linda para você, irmão.
mas não vai mudar a sua vida. Que o que muda a sua vida não é uma pregação bonita, o que muda a sua vida é o ensino do Espírito Santo dentro de você. O meu ensino não muda a sua vida, mas o ensino do Espírito Santo dentro de você transforma a sua vida completamente. As transformações que ocorreram no meu interior não foi porque eu ouvi um ótimo ensino. As transformações que ocorreram no meu interior foi porque, através da oração em línguas, o Espírito Santo falou comigo aquilo que eu precisava ouvir e Ele ensinou tudo que eu precisava para eu sair das situações que eu estava. Às vezes o Senhor me mandava ofertar na vida de alguém. Às vezes o Senhor me dava direções para que eu pudesse, orar por tal pessoa. Ofertar na vida de tal pessoa. Às vezes o Senhor falava comigo, olha, vai proclamar a palavra de Deus. Vai confessar a minha palavra no seu quarto. Às vezes o Senhor falava comigo, olha, jejua. Às vezes o Senhor falava comigo, olha, ore em línguas. Às vezes o Senhor fala comigo, ore mais em línguas que você tem orado. E aí, Natan, tudo bem? Beleza? Às vezes o Senhor me dá direções específicas, mas eu não posso dar essa direção para a sua vida. Você precisa aprender a ativar o Espírito Santo dentro de você, orando em línguas, para que Ele fale com você o que você precisa ouvir. Para que Ele fale ao seu coração o que realmente você precisa ouvir. Porque eu não sou Deus, irmão. Nenhum pregador é Deus, nenhum pastor é Deus. Ninguém consegue entrar dentro de você e tirar aquelas fortalezas que às vezes vêm desde a infância. Aquelas feridas que vêm desde a infância. Aquelas dores que vêm desde a infância. Mas quando eu oro em línguas, eu fico lá no meu quarto. Não preciso orar alto, eu posso orar baixo. Mas eu fico lá orando em línguas, o Espírito Santo vai orando por mim, para que aquelas fortalezas que estão no meu coração sejam totalmente destruídas. Sejam totalmente quebradas. Sejam totalmente despedaçadas. Por quê? Porque Ele te conhece. Ele te criou. Ele sabe o propósito que a sua vida tem nessa terra. Ele sabe o plano que Ele tem para você aqui. Já, você acha que todo mundo nessa terra está cumprindo o plano de Deus? Claro que não. Você acha que o plano de Deus é que as pessoas morram com 20 anos? Você acha que o plano de Deus é que as pessoas tenham não sei quantas enfermidades? Você acha que o plano de Deus é que as pessoas não consigam nem pagar as suas contas do mês? Esse não é o plano de Deus. Então, quando você ora em língua, você fala do plano de Deus para a sua vida. Quando você ora em línguas, você fala do plano de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então existe uma boa vontade de Deus. Qual é a boa vontade de Deus? A salvação. Existe uma agradável vontade de Deus. E existe uma perfeita vontade de Deus. Então onde você quer entrar? Onde você quer estar? Você quer estar na boa? Você quer estar na perfeita? Você quer estar na mais ou menos? Gente, se eu consigo de propósito entrar na perfeita vontade de Deus, consegue. Se você orar em línguas, você consegue chegar na perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você vai descobrir o seu chamado, você vai descobrir para o que você foi criado. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Amém.
Vamos orar. Se você não é batizado com o Espírito Santo, eu declaro que você vai receber o batismo no Espírito Santo sobre a sua vida. Se você não é batizado no Espírito Santo, eu declaro que o Espírito Santo vai encher a sua vida. Amém? Para que você fale em línguas, para que você desfrute, para que você beba. Fiquem com Deus. Tamo junto.